Olá, meus mais de 2.000 inscritos. Finalmente o YouTube deixou aí os vídeos avançarem. Gente, vocês acharam que eu tinha abandonado o canal? Mas não, era só preguiça de virada do ano. E pior que eu tinha um monte de resenha pronta, eu só tava com preguiça de fazer. Quem ainda não é inscrito no canal, por favor, se inscreva. Lembrando que as resenhas aqui do canal são completinhas. Vai ter um aviso aqui de spoiler. Por favor, marido, coloque o aviso de spoiler para as pessoas não me xingarem nos comentários. Gente, primeira coisa antes de tudo, tá dando um temporal aqui em Florianópolis. Não sei se vocês estão ouvindo. Só que tá muito quente aqui no quarto também. Se eu ligar o ar, vai dar barulho. Se eu abrir a janela, dá barulho dos trovão. Então, assim, essa vai ser uma resenha muito doida. Então, assim, se vocês escutarem barulho de trovão é porque Florianópolis, pelo jeito, tá acabando o mundo aqui. Mas não tem o que fazer, vocês vão escutar. E se eu não fizer a resenha agora, eu vou deitar, dormir e não vou fazer ela. Então, assim, vai ter que ser com barulho mesmo. E o Patrick tá fazendo janta. E ele é barulhento fazendo janta, ele bate panela, bate armário, então assim, perdão, mas se eu não fizer agora, eu não vou fazer mais. Então, vamos lá. O livro que eu vou fazer hoje é esse aqui, que é o Paradoxo de Atlas. Lembrando que já tem resenha do primeiro aqui no canal. E uma coisa que eu falei lá no primeiro é que o livro não é ruim, mas eu só continuei o livro porque eu espero que tenha um casal. E aí eu fui ler o segundo, então agora a gente vai falar do segundo. Um resumo super rápido do primeiro, que é... Existe uma sociedade secreta que tem uma biblioteca lá, que ela tem toda a sabedoria do mundo e só algumas pessoas mágicas que são selecionadas têm acesso. E eles vão pra lá, se eu não me engano, entre seis pessoas, e eles descobrem que durante o processo eles têm que matar um entre eles. E aí o livro passa tudo nisso, tem os poderes muito diferentes lá, a gente tem os físicos, a gente tem a telepata, a gente tem o cara que... Tem a telepata, que é a Clemente, o empata, que é o que mexe com as emoções. Tem um lá que a gente não entende muito bem o que ele faz, mas esse livro ele tem, né? Tem o Atlas, que é o cara que seleciona as pessoas para essa sociedade. Aí a gente terminou aquele primeiro livro com... Era para ter uma tentativa de assassinato, né? O grupo decidiu que eles iam matar o Calum, porque o grupo tem que matar alguém, e o Calum é aquela pessoa que ele mexe com as suas emoções. Então o Calum simplesmente pode olhar pra você e falar, então agora você pula do prédio. E isso é muito perigoso. Então todo o grupo decidiu que o Calum era a pessoa que eles deveriam matar, porque isso é bom até pra sociedade, né? Não é bom ter uma pessoa com esse poder todo aí à solta. Só que o Tristan, ele não consegue efetuar esse assassinato. Ele vai pra tentar matar o Calum e ele não consegue. E enquanto isso, a Libby, que é uma das físicas, está no quarto dela e dá um grito. E todo mundo vai correr pra ver. A Libby está morta. Exatamente. Era pra matar um, alguma coisa aconteceu, a Libby morreu. Morreu. Vamos descobrir nesse livro se a Libby morreu mesmo. E aí, pra mim, eu quase não queria começar esse segundo livro, porque eu disse, meu Deus, a personagem que eu queria que fizesse casal. Eu queria que ela fizesse casal com... Gente, eu tô esquecendo o nome de todo mundo. Eu queria que a Libby, né, fizesse casal com o Nico, que é o outro físico, porque pra mim eles são enemies to lovers. E aí ela morre no fim do livro, eu fiquei, gente, morreu o meu chip inteiro. Mas, né, a gente ficou no fim do livro sem saber se morreu mesmo, então vai ver a resenha lá do primeiro. E aí a gente agora vai pro segundo, porque no fim do primeiro livro, o Tristan, ele acha que a Libby não morreu. Ele acha que a Libby, o corpo da Libby, ele é uma animação, e ele acha que, na verdade, a Libby foi sequestrada. Então a gente vem pra esse livro, talvez pra uma caçada, pra tentar descobrir quem levou a Libby, se a Libby morreu mesmo ou não. Já nas primeiras páginas desse livro a gente tem o Gideon, sei lá, que é desses seres mágicos, que ele é amigo do Nico, na verdade, Nico que eu quero que faça par com a Libby. Ele anda no reino dos sonhos, o Gideon, e ele vem no sonho do Nico, o Nico tá dentro da sociedade secreta, e ele diz pro Nico, eu acho que eu sei onde a Libby está. Né, a Libby que até então ninguém sabe se tá morta, se tá viva, se foi sequestrada, mas o Gideon que anda no reino dos sonhos, ele pode estar vendo que a Libby está sonhando. Se ela está sonhando, então ela ainda está viva. Em qual plano ela está, ele ainda não sabe, mas ele traz essa informação pro Nico. Então a gente já inicia o livro sabendo, ei, pelo menos a Libby tá viva. Onde ela tá, em que plano ela tá, a gente ainda não sabe. Mas já logo de cara também passa algumas páginas, a gente tem o livro na visão da Libby. Então a Libby está viva. E a Libby, a gente descobre ali que ela foi sequestrada pelo ex-namorado dela, o Ezra. Que ele também é um ser mágico, ele invadiu a sociedade, ele sequestrou ela e ele fingiu a morte dela. E a gente descobre que o Ezra, na verdade, ele é super poderoso e ele sempre mentiu pra ela, basicamente. Ele dizia que tinha poucos poderes, na verdade ele é meio que fodão. A gente descobre que
Ele anda, se eu não me engano, entre os tempos, então ele pegou ela, sei lá, em 2020, vamos dizer assim, e levou ela pra 1900 e não sei o quê. Então a Lib está viva, mas ela foi sequestrada e ela foi largada em outro tempo. Gente, tá trovejando demais. Eu não sei se Florianópolis vai resistir a essa noite, mas eu espero que esse não seja um vídeo de despedida, que horror. Tá amarrado em nome de Jesus, que nem diz minha avó. Então a gente tá feliz que a Lib tá viva, mas a gente não sabe onde ela tá tentando entender o que tá acontecendo, mas ela já notou que o Ezra sequestrou ela. Aí, a gente descobre mais quem é o Ezra, porque daí ele tem que explicar pra ela por que ele sequestrou ela, por que ele tirou ela da sociedade. E aí, gente, entra uma história gigante, que obviamente é melhor vocês lerem o livro, eu posso deixar passar algum detalhe, mas basicamente é o Ezra, ex-namorado dela, ele fazia parte da sociedade, da outra seleção antiga da sociedade. Ele e o Atlas que é o atual dono ali da sociedade que faz o recrutamento. Antigamente, lembra que eu falei que de anos em anos acontece a seleção. O Ezra fazia parte dessa seleção, então ele sempre conheceu a sociedade, ele sempre enganou a Lib, dizendo que não sabia do que se tratava e tal. Na verdade, ele era super dentro da sociedade. Ele e o Atlas eram super amigos, eles estavam lá dentro da sociedade e tal. Daí teve... Gente, eu não vou entrar muito no Away, porque senão o vídeo vai ficar muito grande. Mas basicamente o Ezra notou que o Atlas queria fazer uma superpotência de pessoas e seres mágicos dentro dessa sociedade. E o Atlas queria criar uma sociedade nova, uma humanidade nova. E o Ezra notou isso e disse, não, para, esse cara é louco. Ele quer criar uma raça humana basicamente nova. E aí, quando o Ezra nota que a Lib, namorada dele, faz parte da sociedade agora, que o Atlas foi atrás da namorada dele, né, levou, e ela é uma das mais poderosas, e a sociedade que se formou ali realmente é uma das mais poderosas das últimas gerações, o Ezra disse, não dá, eu tenho que pelo menos tirar um do Atlas. E aí ele tira a ex dele, e aí ele tem que explicar tudo isso pra Lib, e obviamente a Lib não entende nada. E aí tu fica muito assim, tipo, então o Ezra era um bobão, que na verdade é super esperto, que na verdade a Lib terminou com ele, que na verdade agora ele sequestrou a Lib, e aí a gente acha que ele é o vilão, mas quando ele se explica a gente acha que ele é o bonzinho. É muito grande a história, então por favor vão ler essa parte, mas basicamente o Ezra diz que ele sequestrou ela pro bem dela e pro bem da humanidade, porque o Atlas é meio louco, e ele tá criando uma super sociedade secreta ali, que basicamente vão ser... O Atlas quer criar uma nova raça humana, ele quer dominar o mundo. Basicamente, esse é o pepino aí do Atlas. Enquanto a Lib tá perdida em outro tempo, o pessoal da sociedade que tá vivo, eles continuam levando a vida deles e entendendo como é que vai funcionar os próximos passos da sociedade. Porque o primeiro ano eles passaram, né? Porque a princípio morreu um. E aí tem a continuação, né? Toda a questão de iniciação eles já passaram. Desculpa, gente, o barulho, mas é que tá acontecendo aqui. E eles continuam a vida deles. A única pessoa que tá interessada em descobrir onde tá a Lib é o Nico, que pra mim era um inimigo dela, que pra mim é o casal que eu queria que formasse. E o Tristan, que teve toda uma homenagem lá com ela, mas que eu achei que não ia evoluir pra algo grande e que, na verdade, spoiler, evolui. E só os dois, assim, estão interessados em onde é que tá a Lib, né? Eles não conseguem prestar muita atenção nas coisas da sociedade porque eles ainda estão focados, cadê a Lib? Ela não tá morta, a gente precisa descobrir onde tá a Lib. E aí o Tristan tem várias ideias, que ele começa a pedir pro Nico matar ele, porque se ele tivesse a experiência de quase morte, ele consegue ver umas coisas... Gente, o Tristan pra mim ele tem um poder mais doido, assim, que eu não consigo nem explicar. Ele vê umas coisas que ninguém vê, e aí tem toda uma questão de... Ele acha que se ele quase morrer, ele vai conseguir ver algumas coisas relacionadas à Lib. Assim, é uma loucura que eu não vou nem tentar explicar, porque vai ficar confuso e eu vou confundir vocês. E o legal é que o Tristan e o Nico, eles meio que não se gostam. Ninguém na sociedade se gosta, na verdade. Só que os dois gostam da Lib, então os dois se unem pra formar uma dupla e pra tentar buscar a Lib. E pra mim, a Lib vai ficar com um dos dois, provavelmente, nesse livro. Mas, assim, então tem uma união ali masculina atrás da Lib. Aí a gente vai lá pra onde a Lib tá, num outro tempo, de novo, na visão dela do livro. E tem um momento que ela pensa, o Ezra, ele me sequestrou, ele parece ser bonzinho, mas ele é um filho da puta porque ele me botou num outro ano, num outro tempo, me afastou da minha família, me afastou dos meus amigos, me afastou da sociedade, tipo, né, o Atlas viajou na maionese, né, Atlas podia ter contado tudo pra mina sem levá-la pra outro tempo. E aí o que é que ela faz? Tem um momento que ela finge que tá dormindo, e o Atlas se aproxima dela lá em 1800, 900, 1800, não sei o quê, e ela
ataca o Ezra. Exato, ela faz alguma coisa no pescoço dele e ela taca fogo no quarto onde ela tá em cativeiro. E ela consegue fugir desse quarto e ela começa a fugir lá em 1800 e alguma coisa. E ela começa a correr pra posto de gasolina pra tentar pedir ajuda, e ela começa a pedir jornal pra ver que ano ela tá. Aquele negócio, né? Gente que parou em outro tempo e tá tentando se localizar, entender onde tá, entender se consegue achar algum parente que é criança. Então, assim, aquela loucura toda, e a Libby se revolta com Ezra. E aí ela começa numa fugida, assim, de realmente correr pela cidade, achar alguma forma de se esconder, de fugir, porque ela sabe que ele não morreu, que ele vai voltar e que ele vai vir atrás dela de alguma forma. E o único pensamento dela é que ela precisa voltar pro tempo dela, que é 2000 lá, e lá vai pedrada. E ela é uma física, então, assim, o poder dela é físico, ela tem algumas possibilidades de fazer isso. Como eu falei pra vocês, o Ezra e o Atlas, eles faziam parte da sociedade antes, eram amigos, mas depois eles brigaram porque o Ezra notou que o Atlas quer acabar com a humanidade e ficar só ele e a população super poderosa dele. E o Atlas sabe que o Ezra que sequestrou a Libby. Então eles têm várias interações durante o livro, basicamente o Atlas falando: e aí, você vai me devolver ela? Né? O que você vai fazer? Eu sei que você quer destruir tudo. Então assim, eles têm várias interações ali, os inimigos, basicamente, durante o livro. E depois que a Libby fugiu, o Ezra nem tenta ir atrás dela. Ele sabe que ela não vai conseguir fugir do tempo que ela tá, lá em 1800 ou 1990 e poucos. E eu achei isso super interessante, porque a Libby vai passando os anos. Ela tá no tempo atrás, ela ainda não conseguiu achar uma forma de voltar. Ela se inscreve numa faculdade lá, e de física, e obviamente ela é super mais evoluída do que os outros, enquanto, né, no futuro ela tem várias tecnologias, coisas já avançadas. No passado ela não tem nada, então assim, ela acaba se sobressaindo, né, em relação aos outros cientistas. Gente, ela não tem onde morar, ela não tem o que comer, então assim, ela meio que se infiltra numa faculdade pra conseguir ali comida, quarto. A Libby passa por maus bocados, e isso que faz eu não gostar do Ezra. Por mais que ele tenha tentado fazer a coisa certa, pra ela, ele não fez a coisa certa. Tanto que a Libby, ela fica estudando formas... Trovão. Tanto que a Libby, no passado, ela fica estudando formas de ir pro futuro. E ela meio que nota que a forma de fazer isso é fazer um buraco de minhoca. Só que a energia que precisa pra fazer isso é como se disparasse uma bomba atômica. Então, assim, se alguém lá no passado disparasse uma bomba atômica, ela poderia usar isso pra fazer o buraco de minhoca. Ou a outra opção é ela criar uma bomba meio que atômica e ela criar o buraco de minhoca. Mas isso, obviamente, tem consequências horríveis, e que a gente já sabe que a Libby, que é toda certinha, obviamente ela não vai causar, né, um problemão na sociedade só pra ela ir pro futuro. Acreditamos isso. Vamos ver. E aí, no futuro, onde tá o Nico, o Tristan, que estão atrás dela, eles também sabem que ela precisa criar um buraco de minhoca pra ela vir pro tempo certo. E eles também sabem que ou ela precisa de muita energia, ou ela precisa criar a energia pra que isso aconteça. Então, eles estão tentando ajudar ela no futuro, e ela tá tentando entender o que fazer lá no passado pra ela voltar pro tempo deles. Tem um momento que o Gideon consegue encontrar a Libby no mundo dos sonhos e tenta alertar ela e perguntar pra ela: onde é que tu tá? Onde é que tu tá? E ela não consegue entender nada, e ela tá com sono, e ela tá dormindo, né, porque é no reino dos sonhos, e ela acha que ele é uma miragem. Então tem vários contatos do Gideon que ele tá nos sonhos dela, tentando perguntar pra ela em que ano ela tá, em que tempo ela tá, e ela não fala, porque ela acha que é uma miragem e tal, e aí ela acorda e a gente fica: não foi dessa vez. Preciso dizer que esse livro se tornou muito chato de ler em vários momentos. Porque a parte mais legal pra mim é essa busca pela Libby, é a parte mais legal. Todo o resto que envolve os outros lá, a Parisa, que é a telepata, a Reina, os outros que estão em busca, assim, de estudos, de poderes, toda essa parte eu achei muito chata, e eu queria desistir do livro em alguns momentos. Eu não desisti novamente porque eu quero ver o casal que eu quero se formar, e eu acho que não vai acontecer. Mas eu queria ver, então eu fui até o fim, mas eu demorei muito pra terminar esse livro, porque assim... A Parisa, pra mim, ela é muito chata, assim, é uma personagem que pra mim não desce, e a Reina também, ai, sei lá, são duas personagens que parece que não evoluem muito, então, assim, não gosto. Tem um momento que o Nico e o Tristan percebem, né, se dão conta, que o Ezra, né, o ex da Libby, é o cara que sequestrou ela. E aí eles ficam mais próximos de entender onde ela tá, que ano ela está,
cadê o Ezra? Por que ele sumiu? Sim, ele sumiu porque ele tava em outro tempo com ela, porque ele sequestrou ela. Então ele já começa a ficar um pouco mais próximo de entender onde a Libby tá, porque demorou um tempinho até eles entenderem em que ano ela estava. Como eu falei pra vocês, pra mim, o casal é a Libby e o Nico. Mas lá no primeiro livro eu já notei que havia uma vibe entre o Nico e o Gideon, eu chamo de Gideon. Nesse livro a vibe aumenta. E no fim desse livro a vibe aumenta demais. Então assim, gente, eu não sei, eu acho que eu vou ler o livro pra realmente entender o que vai acontecer. Mas eu vou ficar muito chateada se o meu casal não acontecer. Eu li esse livro que tem várias partes maçantes atrás do tal do casal, que talvez não aconteça. E acontece uma coisa muito louca. A Libby, ela passa tanto tempo no passado, né? Porque ela não conseguiu voltar pro presente, né? Pro tempo dela, que ela acaba se envolvendo com uma colega de trabalho. Então a Libby acaba tendo um relacionamento. E essa mulher que ela tem um relacionamento é uma mulher que é super importante no futuro também, que faz parte de uma sociedade secreta também, contra a sociedade do Atlas. Então a Libby arruma até um amor no passado, que é essa mulher, que é uma cientista importante também na história. Então eu achei surpreendente que a Libby ficou tanto tempo no passado, assim, eu não esperava. Achei que eles iam dar um jeito, assim, pelo menos que fosse no mesmo ano, né, mas não, passou bastante tempo. E aí tem um momento que a Libby, ela tá procurando no passado, né, onde no mundo pode ter uma energia um pouco maior pra ela talvez criar um buraco de minhoca. E ela encontra um lugar assim que ela tem que viajar e ela leva até essa namorada dela junto. E aí quando ela tá chegando nesse lugar, aparece uma projeção do Tristan. Que essa é uma parte muito fofa. Por quê? No futuro, ele tá tentando vir pro passado pra encontrar ela. Obviamente, ele não consegue fazer isso fisicamente, mas ele conseguiu se projetar. E ela tá chegando no lugar, no passado, onde tem essa energia, e quando vê, tá a projeção do Tristan lá, e aí ele fala, oi, Rhodes. Ai, eu adorei a frase. Eu sei que eu não queria que eles fossem o casal do livro ali, mas ele é muito empenhado em achar ela, e esse oi, Rhodes, eu achei, assim, fofíssimo. Então, essa parte eu gostei bastante. Então, a Libby no passado tem um contato com o futuro, e basicamente o Nico diz pra ela, o Nico não, o Tristan diz pra ela. O Nico tá ajudando, tá? O Tristan a falar com ela, mas ela só vê o Tristan, ela não vê o Nico. O Tristan fala pra ela que ela precisa realmente encontrar energia e a única forma disso é construindo uma bomba. E aí ela entra em choque porque ela diz que ela não vai fazer isso e que não dá. E aí o Tristan diz pra ela que, na verdade, ela cria. Exatamente. Ela não quer criar, mas na verdade, como eles estão no futuro, eles sabem que ela cria uma bomba, alguma coisa atômica, que gera, né, a energia e ela volta de novo pro futuro. Então é um baque pra ela. Ela tá ali no passado dizendo, não faria isso, eu não faria nada que machucasse as pessoas. E ele vem do futuro e diz, mas você fez. Essa parte eu achei sensacional. Aí acontece um desenvolvimento meio doido. Por quê? O Tristan, ele gosta da Libby. E ele quer fazer de tudo pra trazer a Libby de volta. E aí ele se associa mais ainda com o Atlas. Lembrando que o Atlas é pra ser o vilão da história. Que o Ezra, que sequestrou a Libby, tá dizendo, não, o Atlas é o vilão. E o Tristan diz que, não, eu vou ficar aqui na sociedade, vou te ajudar e a gente traz a Libby de volta. Então, dá a entender que o Tristan vai se aliar mais ainda ao Atlas porque ele quer trazer a Libby de volta. Mas o Atlas é do mal, gente, assim, várias coisas no livro vão dizendo que o Atlas realmente é do mal. E aí tu fica, poxa, Tristan, eu sei que tu gosta da Libby, mas não precisava fazer de tudo, assim, pra trazer a Libby de volta, né? Existem outras formas, não se alie com o pessoal do mal. Mas dá a entender que ele se alia, assim, mais ainda com o Atlas. Enquanto não desenrola ainda essa coisa da Libby voltar e tal, tem os outros, né, participantes da sociedade que eles estão passando por umas coisas lá que eu falei pra vocês que pra mim não me interessa muito, mas tipo, cada vez que eles saem do prédio, da biblioteca, da sociedade, eles são caçados. Exatamente, eles são caçados, tentam matar eles, outras pessoas da sociedade, então tem todos uns rolês aí que acontece, se eu não me engano o Nico até toma um tiro, alguma coisa assim. Tem mais ação acontecendo no livro, mas é pouca. Tem um momento que o Ezra... Tem um momento que o Ezra vai na biblioteca falar com o Atlas, né? Falar com o inimigo dele, entrar dentro da sociedade que ele quer destruir. E ele tem um papo lá com o Atlas, os dois começam a discutir, porque assim, né? Agora eles botaram tudo na mesa. O Ezra fala pra ele que o Atlas, você quer destruir o mundo, eu não vou deixar você destruir o mundo. E aí tá lá o Atlas falando, eu fiquei pensando, o Atlas vai matar o Ezra. O Ezra é boca aberta, sentou na frente do Atlas. Tá certo que o Atlas, o único poder dele é mental, ele não tem nenhum poder assim e tal. Mas ele pode mexer com a cabeça do Ezra. Eu disse, o Atlas vai matar o Ezra ali.
E aí ele começa a falar e o Atlas começa a envolver o Ezra numa conversa e acaba ficando um diálogo gigante. E aí quando vê, o Ezra olha pra porta e a Libby está na porta. A Libby está no futuro, a Libby está no presente. E ela tá toda queimada, ela tá com a roupa toda queimada. Por quê? Porque ela criou a bomba que ela precisava pra vir pro futuro. E ela está indignada. O Ezra fala, ela parece furiosa e vingativa. E aí, a Libby mata o Ezra com fogo. E eu fiquei, não é possível. Assim, super apoio ela. O que ele fez com ela foi muita sacanagem. Mas eu não esperava que ela fizesse isso. E dá muito a entender também que ela também se aliou ao Atlas. Porque pelo jeito, eu não sei se os dois já tiveram uma conversa antes, mas eu achei muito ensaiado o Atlas ficar segurando o Ezra na sala sem fazer nada, só falando com ele, e a Libby chegar e matar o Ezra ali na sala do Atlas. Ó, meu despertador tocando. Já volto. E aí depois que a Libby mata o Ezra, aí tu fica pensando, putz, a Libby vai se aliar ao Atlas. O Tristan já tinha se aliado ao Atlas. Então, tudo que o Ezra não queria que acontecesse, aconteceu. Querendo ou não, por culpa dele, porque ele fez a jogada meio que errada, né? Não precisava ter sequestrado a ex dele e deixado a guria puta. Agora a guria foi lá e queimou ele, matou ele. Mas aconteceu o que ele não queria. Um dos dois mais poderosos já se alinharam, meio querendo ou não, 100% ao Atlas, né? E aí a gente vai um pouquinho mais pra frente do livro e a gente tem o Nico e o Gideon, né? Lembrando que o Nico é o par que eu queria que fizesse com a Libby. E o Nico tem uma vibe, tem ali, claramente tem sentimentos pelo Gideon. E aí eles se beijam, o Gideon e o Nico. Exatamente, eles se beijam e eu fico, legal. Mas eu queria o Nico com a Libby. E aí o que acontece, que eu achei sensacional também, e que talvez é o que faça eu ler o próximo livro, é que a Libby aparece ali. Exatamente, na hora do beijo deles. E aí o Nico desgruda a boca do Gideon e ele fica olhando pra ela assim. E a Libby fala alguma coisa pra ele, precisamos conversar. E ela desmaia. E eu só imagino ele correndo pra abraçar ela, porque pra mim eu queria que eles fossem o casal. Mas talvez eles sejam só uns super amigos, que na verdade fingiu que se odiavam. Mas assim, e assim que acabou, gente. E assim acabou. Então a Libby voltou nesse livro, no fim do livro ela voltou. O Tristan ama ela. O Nico pega o Gideon, mas eu acho que o Nico também tem sentimentos pela Libby. A Libby, eu não sei muito bem de quem que ela gosta, assim, no fundo. Mas eu li o livro só por causa desses três, assim, desses quatro. O resto eu caguei, sinceramente. E eu não sei se eu vou ler o próximo, tá? Se eu ler o próximo, vai ser só pra ler as primeiras páginas, que eu quero ver a reação deles com a Libby ter voltado. Não vi ainda a reação do Tristan com a Libby ter voltado. Então talvez eu leia o próximo só pra ler as primeiras páginas e ver a reação da galera. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Desculpa a demora em fazer resenha, mas é que eu tava com preguiça de virada de ano, né? Então isso acontece. Beijos, até a próxima.